Olá, esse é o segundo dos 5 mini episódios oferecidos pelo The Podcast Host para te ajudar a finalmente tirar o teu podcast do papel. Aqui a gente cobre algumas das etapas mais importantes da produção de um podcast independente. E eu quero te lembrar que o The Podcast Host é um portal internacional com centenas de artigos e a cada semana novos posts estão sendo disponibilizados em português. Então visita thepodcasthost.com para saber mais. Mas bora lá que hoje a gente vai falar sobre formatos de podcast. Como escolher o formato que melhor se encaixa com o seu estilo e o seu assunto central. Primeiramente, quando a gente fala de formato, a gente não precisa necessariamente se limitar. Não tem uma regra fixa e existem podcasts incríveis de formatos híbridos. Porém, adotar um formato base é mais uma daquelas coisas que te ajudam a manter consistência e gerar uma identidade que será reconhecida pelo seu público. Mas então, quais são os principais formatos, os seus prós e contras? Vamos descobrir? Podcast solo ou solocast. Aqui você vai falar sozinho. É um estilo de podcast muito comum entre profissionais que fazem o podcast para fortalecer a sua marca pessoal. Mas se você não quer falar sobre trabalho e quer focar num hobby, por exemplo, nada te impede de criar um podcast solo, desde que você tenha conteúdo para isso. Uma vantagem desse formato é que geralmente os programas são mais curtos, o que representa menos tempo de edição e o projeto é seu. Você tem liberdade e não depende da agenda de outras pessoas para fazer uma gravação. Por outro lado, a responsabilidade também é toda sua. E se você ainda se sente intimidado pelo microfone, esse pode não ser o formato ideal para você começar. Além disso, é bom fazer aquele exercício mental de entender que você não está falando com você mesmo, você está falando com o seu ouvinte. E uma maneira de brincar com esse formato, se você tem medo que fique meio tedioso, é inserir áudios de ouvintes ou de pessoas com quem você falou para o episódio. Um podcast muito famoso que às vezes lança episódio solo, com a participação da audiência, é o É Nóia Minha, da Camila Frender. Depois vai lá ouvir para pegar umas inspirações. Mas se você quer trazer a expertise de outros profissionais para o seu podcast e ainda conhecer muita gente, a minha recomendação é fazer um podcast de entrevista. Esse formato pode ser apresentado por você ou com um co-host, um co-apresentador. E ele te dá as oportunidades de conversar com pessoas que você sempre admirou e sobre os temas que despertam a sua curiosidade. Também é uma forma de impulsionar a divulgação do seu podcast por meio desses convidados, já que a tendência é que o episódio também chegue até o público deles. A Era do Áudio, por exemplo, é um podcast de entrevista e eu criei motivada por uma vontade muito pessoal de conhecer outros profissionais da área e dar visibilidade para o nosso setor por meio dessas entrevistas com os experts em áudio. Eu sou suspeita para falar, mas esse é um dos meus formatos favoritos porque tem entrevistas que são tão legais e parece que eu saí para tomar café com a pessoa. Eu realmente gosto muito. Bom, até agora eu só falei dos pontos positivos, mas um programa de entrevistas não é assim tão simples de executar. Você tem que encontrar entrevistados relevantes, agendar as conversas, preparar a entrevista, sem contar que tem todo um setup de gravação, que vai ser presencial ou muito provavelmente online. Então você não depende só da sua conexão e do seu ambiente de gravação, mas também da conexão e do ambiente acústico da pessoa que está lá do outro lado da linha. E uma coisa muito importante, entrevista, a gente se prepara, mas a gente melhora é com a prática. Eu venho do jornalismo, já trabalhei em redação, mas nos últimos 7 anos eu venho trabalhando com marketing. Então, quando eu comecei a Era do Áudio, eu tava me sentindo muito enferrujada para entrevistar. E eu tô sentindo que aos poucos tô ficando mais confortável e mais confiante nas entrevistas. Você pode até já ter reparado. Então é por aí. A prática leva à perfeição.
outro formato muito popular é o podcast conversacional, também chamado de MesaCast, já que ele tem um formato de mesa redonda. Geralmente, esse tipo de podcast é apresentado por 2 ou mais pessoas que recebem um ou mais entrevistados para uma conversa mais solta. Esse formato faz bastante sucesso no Brasil, mas um erro comum é deixar a conversa tão solta a ponto dela perder o foco e, consequentemente, deixar os episódios longos demais. Então, mesmo que seja um estilo super espontâneo, sempre faça um roteiro base. Fazer um podcast com um amigo pode ser uma ótima ideia de potencializar a divulgação do seu podcast e ter mais tempo e recursos humanos e financeiros para colocar suas ideias em ação. Por outro lado, eu recomendo que desde o início vocês definam papéis. Dividir todas as responsabilidades em 50% pode não ser a melhor ideia, já que um host pode se sentir mais confortável com a parte editorial e o outro simplesmente com a divulgação, por exemplo, ou com as questões administrativas. Então pense no podcast como uma sociedade e não esqueça que podcast de mesa redonda exige que você tenha uma agenda compatível com o dos seus convidados e do seu co-host. E para encerrar, o formato que eu mais gosto de ouvir, podcasts narrativos. Esses podcasts podem ser do gênero documental, tipo grande reportagem, ou podem ser um audiodrama, tipo uma audionovela, sabe? Também tem um gênero bem especial que eu adoro e em inglês ele se chama docudrama, porque mistura atuação com documentário. Um podcast nesse estilo é Fake Aries, que conta a história da Anna Delvey ou Anna Sorokin, que também tá naquela série da Netflix Inventando Anna. E nada te impede de arrancar com um podcast narrativo, mas saiba que ele envolve mais tempo de produção, entrevistas e requer muito mais edição do que os outros formatos que eu falei antes. E sinceramente, não comece um podcast narrativo a menos que você já seja ouvinte de podcasts narrativos, porque ter familiaridade e referências desse formato faz a diferença. E por fim, conheça as aspirações do seu público-alvo, a persona do seu ouvinte. Gosta de ouvir podcasts mais curtos, com dicas práticas, ou prefere uma longa conversa de mais de 1 hora? Fazendo esse exercício, você vai encontrar algumas respostas. E se você quiser saber mais sobre duração de episódios, frequência de publicação e outros assuntos que são tão importantes nessa etapa de planejamento editorial, visite thepodcasthost.com/formato e você vai ter acesso a um guia super completo com essas e outras etapas da criação. Se ficou com dúvida, é só pegar o link na descrição do episódio, mas o link, repetindo, é thepodcasthost.com/formato. E eu volto na próxima segunda-feira com mais dicas para você começar o seu podcast. O tema do próximo episódio é gravação. Tchau!